Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sintonize UFC, o podcast da nossa faculdade. E hoje é um momento muito especial, a Semana do Meio Ambiente aqui na nossa universidade. Está acontecendo no dia 23 e 24 de junho, onde temos um convidado muito especial que participou em nossas palestras. E com isso, pessoal, temos um convidado muito especial, o Gilson. Ele é gestor da Reserva Natural Serra das Almas. Ele é licenciado em Ciências Biológicas, especialista em Educação Ambiental para Sustentabilidade e com mestrado em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável. Seja muito bem-vindo, Gilson. Muito obrigada por estar aqui participando do nosso podcast. E me conte mais um pouquinho sobre você, como você está. Bom, olá, tudo bem? Agradecer primeiramente o convite, né, para participar aqui da UFC, poder falar um pouquinho, né, do nosso trabalho, né, da minha experiência com a Caatinga, né. Eu sou nascido em Crateús, mas eu morei muito tempo em São Paulo, que naturalmente muitas dessas famílias que viviam aqui migravam, né, para o sul, sudeste, procurando melhores, né, condições de criar, né, os seus filhos. E minha família não foi diferente disso. Meu pai migrou, eu fui para São Paulo com 2 meses de vida. Então a minha juventude e até o início da vida adulta foi lá. Mas eu não me sentia tão pertencente àquele local, né? Então, quando meus pais, né, meu pai se aposentou, voltou para Crateús, minha mãe voltou também porque queria ficar próximo dos pais, né, os meus avós ainda eram vivos, e aí vieram para cá e aí ficaram, né, os meus irmãos, somos uma família, são 6 filhos, né, minha mãe e meu pai, eu sou o mais jovem, né, dos irmãos, e, e aí quando eles vieram para cá, estavam aqui os dois, assim, né, com a família e tal, mas não tinha nenhum filho aqui, aí eu vim para conhecer a cidade onde eu nasci, que eu tinha muita curiosidade, que era algo que me despertava curiosidade, o nome Crateús, quando você procura em nome de outras cidades, você não encontra outra Crateús, como não encontra outra Diadema, que era o nome da cidade que eu morava em São Paulo. E aí eu senti assim muito atraído em conhecer esse espaço. E aí naturalmente foi aonde eu tive o primeiro contato com a Caatinga, quebrando um pouco de preconceito, né, com relação ao bioma, ao local, né, que você está no eixo ali Rio-São Paulo, você acha que para esse lado, né, do país, no Nordeste, não tem tanto desenvolvimento ou que não tem tantas, como posso falar, atributos com relação à natureza também, né? Então, foi algo assim que me encantou e que fez eu ficar aqui também, né? Hoje, né, estou bem estabelecido aqui em Crateús. E como foi essa trajetória? Como começou, né, esse interesse pela conservação natural? Como você chegou a ser gestor na Reserva Serra das Almas? Então, é bem interessante que eu ia até falar ali para, né, os meninos estavam na palestra e tal, né, sobre isso, porque às vezes, né, quando você está numa posição de, às vezes, recebendo uma palestra ou está numa escola, ou você não se imagina naquele lado, né, como um professor ou como um profissional, você imagina que é uma realidade bem distante, né, e por incrível que pareça, essa era a minha realidade em São Paulo, porque lá eu já tinha uma ideia de, ah, não, terceiro ano, vou trabalhar para me ganhar dinheiro, né? Ficar nessa correria ali, que seria aquele ciclo interminável que, né, cansei daquilo. E quando eu cheguei aqui, tive a oportunidade de voltar a estudar. Aí comecei fazendo cursinho, depois fiz o terceiro ano novamente como ouvinte da escola, e aí fui testar meus conhecimentos. E eu vi que, assim, ainda lembrava muita coisa, né? E não estava assim um nível tão abaixo do que os alunos que estavam ali estudando já, né? Com uma série atrás da outra. E aí me interessei pela biologia, porque o meu primo também é biólogo, né? Hoje ele é professor no Piauí, né? O Rafael. Inclusive, acho que ele fez mestrado na UFC também. E conheci a biologia através dele e tive, né, assim, interesse. Eu falei, cara, eu acho que
é interessante a gente conhecer o local, né, as suas raízes, conhecer da onde, né, você veio, né, porque né, meus pais, meus avós são nascidos aqui, então eu tinha muito interesse em conhecer. Aí a partir daí comecei, né, a biologia, não vou falar o ano, tá? Não vou falar. Comecei a biologia, né, aqui em Crateús é licenciatura, né, nós não tínhamos bacharel. Nessa época ainda você poderia pedir o CISBio, né, o CISBio, o CRBio, né, então pela minha atuação eu consegui tirar o CRBio, eu não sei agora como é que está, se os estudantes de licenciatura também conseguem, ou se já mudou também essa questão, né, de ser só professor, mas é um embate também, porque todo professor pode ser pesquisador e deve ser pesquisador, né, deve trazer a pesquisa para dentro da aula, porque daí que vai despertar também o interesse dos alunos em relação, né, à natureza, a todo o que, né, o que a biodiversidade tem disponível. Então, a partir do estudo aqui na UES de Carateús, né, na FAEC, né, minha querida FAEC, comecei um estágio voluntário na Associação Caatinga, então entrei lá como estagiário, vou ter que falar o ano, né? Entrei em 2010, né? Já estou na Associação Caatinga, completou agora 15 anos, né? E uma trajetória bem bacana, entrei como estagiário voluntário, depois fui efetivado como estagiário, de estagiário virei agente de mobilização o ponta de lança com relação à interação com a sociedade. Eu que ia na comunidade, conversar com o pessoal, mobilizar, chamar para uma palestra, para uma capacitação. Aí, após essa interação com a comunidade, eu migrei para a coordenação de tecnologias sustentáveis, né? Tecnologias sociais, hoje mais usado para a transferência tecnológica para as famílias e depois juntou essas duas áreas que seriam a tecnologia sustentável e também a conservação da natureza. E eu fiquei como gestor e tecnologia. Hoje eu já não estou mais à frente da tecnologia, estou mais à frente das ações de conservação da Serra das Almas, né? E tudo que envolve, né, a gestão daquela área. É mais ou menos essa minha trajetória. Nossa, bem longa, bem intensa, né? Acredito que até chegar ali deve ter sido um processo longo, né? Que valeu a pena. Algo demorado, mas hoje em dia você deve ter conhecido muita coisa, muito conhecimento nessa experiência. E para quem não conhece, se alguém for lhe perguntar o que é Serra das Almas, o que você responderia? Então, a Serra das Almas, a unidade de conservação, né, de dentro do que temos no Brasil como unidade de conservação, é a única que é privada, é uma unidade de conservação privada. Muitas pessoas têm esse entendimento que acha que é uma área pública. Não é uma área pública, é uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é uma unidade de conservação, porém ela é privada. Ela é de propriedade da Associação Caatinga, que é a instituição a qual trabalho. A Associação Caatinga é uma organização da sociedade civil, né, popularmente conhecida como ONG, né, sem fins lucrativos, e nós fazemos a gestão, né, dessa unidade. Então, a Serra das Almas nasce pós, né, nascimento da Associação Caatinga, que foi construir, né, comprar essa área para criar uma unidade de conservação, coisa que aqui na região ninguém entendia, porque quando você fala em terra e propriedade, as pessoas já pensam em produção, em extrair algo, né, ou guardar algo, então ficava muito essa conversa de achar que aquela área estava sendo reservada para algo futuro, já se passaram, né, em setembro desse ano vamos completar 25 anos de Serra das Almas, é um marco muito importante para nós de trabalho e também quebrando esse paradigma de muitos vizinhos ali que achavam que que estávamos ali criando uma unidade de conservação para guardar algo, né, valioso ao olhar de algumas pessoas, mas guardamos algo muito valioso que é a natureza. Toda a biodiversidade é um valor inestimável. Mas a ideia das pessoas era que era diamante, que era ouro, que era, na época tinha, não sei se, né, todos têm o conhecimento que o remédio para regular a pressão vem de uma toxina que é de uma cobra, que é da jararaca, e mostrava bastante na TV o Butantan produzindo.
Aí eles achavam, falavam, estão vendendo o veneno da cobra, né? Na época, bem engraçado, né? Os mais velhos aí talvez vão lembrar, os pais de vocês, se vocês perguntarem, sobre a novela O Clone. O clone. Porque nos anos 2000, quando começou a ideia de clonagem, quando começou a falar assim, você fala, olha, eu posso pegar uma célula e replicá-la, inclusive eu poderia clonar uma pessoa, faz a clonagem da ovelha, Dolly e tal, e aí saiu a novela O Clone na TV. E aí eles ficaram falando, né, na época, que nós estávamos fazendo clonagem humana aqui, porque eles viam os carros da universidade entrando, o carro da UFC, inclusive, que estava fazendo todo o levantamento de fauna e flora da área, para também, né, para o levantamento do nosso plano de manejo, que é o principal instrumento, né, para a gestão dessa área. Então, a Serra das Almas é a unidade de conservação que guarda uma importantíssima parte, né, da caatinga cearense, a caatinga cearense e da biodiversidade nossa também, né? São um dos últimos refúgios da natureza no nosso estado, né? Que a cada dia diminui mais. Sim. E relacionado ao nome, que eu sei que todo mundo fica perguntando, por que Serra das Almas? Por que Serra das Almas? Nós quisemos manter os nomes dos locais, era um nome de uma fazenda, de uma localidade, né? E aqui acharam que ia chamar mais atenção seria essa Almas, né? Aí ficou Serra das Almas por isso. Não tem nada ligado a algo super sobrenatural ou assustador ou de fantasmas ou de qualquer tipo de aparição, né? Porque lá eles falavam que na localidade moravam poucas famílias e ao redor próximo tinha os cemitérios pagões, né? Vocês sabem que, né, no Nordeste a mortalidade infantil era muito alta, então assim, se vocês forem parar para refletir, tinha doenças que são assim simples de se tratar, mas muitas crianças perderam as suas vidas porque não tinha essa assistência, né? Então tinham vários cemitérios pagãos. Eles falavam, tem mais alma morando lá do que gente. Era essa, por isso o nome, mas é somente isso. E falando um pouco sobre a comunidade local, né? Puxar um pouquinho sobre esse assunto, como foi para eles, como foi entrar em conjunto com a educação ambiental na área, porque foi algo bem novo e grande, né? Uma parte bem inovadora para eles. E como eles lidaram com a aparência da reserva Serra das Almas. Foi fácil no início essa troca de educação ambiental, conversar com a comunidade? Então, foi todo um processo, né, assim, para a instalação dessa área, que naturalmente foram compradas essas fazendas e transformadas em unidade de conservação, e como eu falei, tinha toda essa curiosidade de saber o que nós estávamos fazendo ali, e quando compraram as terras, fizeram toda a estruturação para que a gente pudesse receber as pessoas. Então foi aberto só depois de, acho, 3 anos de compra. E aí ficou toda a estruturação, aí ficaram essas especulações que eu falei anteriormente. E aí também se iniciou os trabalhos com as comunidades, onde nós fizemos levantamentos socioambientais das comunidades, também vendo as condições dessas famílias, para que a gente pudesse propor soluções, né, baseadas na natureza, né, com ações sustentáveis, de produção sustentável, então desde meliponicultura, foram vendo também a questão de carências, né, você sabe que, né, por conta do nosso solo, né, então é muito ruim de água subterrânea, né, por conta desse solo cristalino, né, então são poucos lugares que a água é boa. E naturalmente é bem mapeado esses locais. Então esses locais já estão bem ocupados, né? Então essas comunidades vão ficar sempre localizadas em alguns pontos que não são tão favoráveis, né? Então tinha essa ausência, né, de algumas políticas públicas, né? Então a instituição ela vai atuar dessa forma. Assim, nós não atuamos, né, substituindo o Estado, logicamente, mas é um apoio para essas famílias que ainda não tiveram, né, a oportunidade de receber. E a partir dessa relação, né, dessa criação dessa relação com eles, foi que foi tirando, né, desmistificando essa situação sobre o que nós estamos fazendo ali, né, protegendo a natureza, mas por quê? Mas por que tanta terra? Sim. E aí, através da educação ambiental, onde você consegue sensibilizar essas pessoas para que elas possam ter consciência do que é o real valor daquela área, do que é o real valor
do serviços ecossistêmicos que uma área natural promove para nós, para que eles possam ver, olha, nossa, só a cutia, só a forma que ela vive, ela já me ajuda. Claro. Né? Só porque ela come ali, né? Não sei se todo mundo sabe, ela vai comendo as as suas sementinhas, vai guardando em vários lugares. Ela guarda tanto que ela não consegue pegar. Então aquelas ali é que são plantadas por ela e vão se tornar novas árvores. Então todos os animais que nós temos na nossa fauna têm o seu trabalho, né? E esse trabalho ele vai ser benéfico para a formação das nossas florestas e, consequentemente, todos esses serviços que são super necessários, não preciso nem falar, né? Que a água e o ar não vai dar para a gente comprar, né? Nem com todo o dinheiro do mundo não conseguiríamos. Então, é aquele embate de hoje, né? Que é tanto das mudanças climáticas também como a produção sustentável. Você fazer uma agricultura mais regenerativa, cuidar melhor do solo e principalmente das florestas, porque a água vem de lá, né? Precisa desse ciclo contínuo. Então, a estratégia de agregar todas essas questões com a comunidade também é nesse sentido, para que eles que estão ali mais próximos dessa área possam nos ajudar a cuidar daquela área e naturalmente a gente trazer, né, nós trazemos benefícios para eles através dessas tecnologias e principalmente através do ensino da educação ambiental, né, tem alguns pontos bem interessantes que nós trabalhamos com a educação ambiental. Quem tiver interesse pode entrar aí no site da Caatinga, né, que tem vários materiais, principalmente para, né, as questões de educação ambiental e também da tecnologia. Também tem os manuais que nós construímos para que as pessoas possam fazer o bom uso e a manutenção de algumas dessas tecnologias. E tem projetos com escolas, comunidades locais ou universidades? Sim, nossos projetos, né, a gente trabalha, como eu falei, é uma empresa privada, né, Associação Caatinga, tem uma unidade que é privada também, e a gente capta recursos através de projetos de edital público, aberto. Então, todas essas empresas que, porventura, trabalham dentro do nosso país, eles têm também que executar a parte ambiental. Hoje, né, um assunto bem, né, assim, debatido e naturalmente vocês como profissionais de engenharia ou do meio ambiente podem estar inseridos, que é o ESG, né, que é falando sobre a governança, sobre a eu confundo o inglês com o português, mas aí tem a parte ambiental e social, governança social e ambiental. Eles vão trabalhar essas três linhas nas empresas. Então, essa parte que eles vão trabalhar o social ambiental, eles podem juntar e trabalhar o socioambiental, trazendo benefícios para as populações. E aí a gente escreve uma proposta pública, concorre com outras instituições e através dessa proposta a gente consegue contratar os outros profissionais que são necessários para a execução desses várias linhas que a gente trabalha, como você perguntou, né? Educação ambiental, então a gente tem, né, a galera da educação ambiental, né, que é a minha amiga a Cássia, né, que é a coordenadora que está na frente da educação ambiental e também o relacionamento comunitário, onde nós fazemos intervenções de ações de educação ambiental nas escolas e na comunidade. É bem interessante porque a base, né, da educação ambiental é o que vai trazer essas pessoas para um olhar diferente, né, para a natureza, né? Mudar essa relação de uso da natureza como uma série de utensílios, né? E ver a natureza como ela é e o que ela traz de benefício. Você vai usar, mas de forma sustentável, naturalmente. Então, desde ações educativas com teatro de fantoche, Cine Tela Verde, levar o cinema até a escola, criação de material didático, formação de professores. Nós estávamos agora com um projeto bem bacana, que é com um dos nossos patrocinadores, que é um projeto com a Petrobras, o projeto No Clima da Caatinga. Também nós temos o Instagram, Facebook, quem tiver interesse de seguir, que nós estamos trabalhando com uma psicóloga psicopedagoga,
que nós estamos trabalhando com os pais para que os pais pudessem estar trabalhando com seus filhos os desafios da atualidade, né? Tanto como a questão de como eles vão fazer a criação desses filhos e também com os desafios, né? Tanto a questão, né, do telefone, né, do uso das telas, né? Acesso à informação. Hoje nós temos muito acesso à informação, mas a informação por si só, sem estar organizada ou direcionada, ela não tem muita aplicação, né? Não vai ter muito sentido. Você vai colocar ali talvez de 100 crianças, talvez 20 ou menos que vão estar ali vendo algo interessante numa rede social ou um vídeo no YouTube, né? São ferramentas que são da atualidade, são importantes também, são canais que a gente acessa justamente para tentar acessar essas pessoas, para que elas tenham, né, acesso a esse tipo de conhecimento. E porque aí as outras formas de comunicação são mais atrativas, um videozinho brincando, dançando para a criança, né, abertura de presente, então tem muita coisa que distrai, então para que os pais possam direcionar melhor essas crianças e também consigam superar esses desafios. Então, assim, é parte do que a gente realiza. E toda a transferência tecnológica também tem a parte educativa, que é a parte onde a gente vai falar com as famílias, mobilizá-las, pedir para que a gente possa acompanhá-las de certa forma e ensinar a eles cuidarem daquele patrimônio, que por mais que o projeto promova, por exemplo, a construção de uma cisterna, a gente pede que a família ela se envolva naquilo, na construção, para cavar o buraco para construir a cisterna, para fazer a massa, ele vai fazer alguma coisa para que ele tenha um modelo diferente do que é o do Estado. Não vai ser um assistencialismo, né? Vai ser uma assistência do Estado. É um projeto que, com parceria com a família, está trazendo um benefício. Então, ele vai tratar aquela tecnologia totalmente diferente. Ele vai ficar com aquela, não, eu vou ganhar outro, vai vir outro. Então, a ideia também é essa, é que essas famílias tenham esse tipo de interação, né, conosco e seja uma verdadeira parceria, né, que nós estamos levando algo na ausência, né, de políticas públicas, por exemplo. E na ideia também que seja um incentivo para as políticas públicas sejam desenvolvidas. Então, quando a gente fala de tecnologia, né, também como a gente pode falar de tecnologia sanitária, né, por exemplo, como a fossa de evapotranspiração que foi, né, a planta baixa, foi feita por um aluno aqui da UFC, do Campus Crateús, o Genius, e traz benefícios, né, porque ela, diferente da outra, não vai ter a mesma manutenção. Né, a pessoa não vai precisar ter contato com as fezes, que poderia ser uma forma de contaminação tanto das pessoas como do solo e da água, então vai evitar isso. Então é uma solução muito boa para nós, né? Como a cisterna e como outras, né? Que tem alguns outros alunos que, né? Em outras universidades também que estão trazendo soluções para, né, a Caatinga e é muito bacana. E como você vê esse diálogo, essa troca de instituições de ensino superior com a associação, com a prática de conservação? Você tem algo que acha que deve aprimorar mais? Então, assim, a universidade, né, ela ajuda bastante, principalmente com relação à questão da pesquisa, né, em sua extensão. Aqui em Crateús, pelo tipo dos cursos, né, não, talvez não tenha tanta interação, como eu falei para você, já que, né, alguns dos cursos não tenha, assim, a gente não tem encontrado ainda uma aplicabilidade para que a gente possa somar forças, mas eu acho que todas têm os seus potenciais, né? Estava conversando com os meninos de Minas, né, justamente sobre isso, né, em relação à necessidade que a gente tem do uso do mineral, mas também com a sensibilidade de saber os seus impactos, né, os impactos que traz para as famílias, para as pessoas. Então, acredito que esse, né, assim, esse nível de entendimento é interessante, né, trazer para que, né, entre para esse panorama de ensino também, né? Você vai trazer um ensino, você pode abordar várias coisas para que a pessoa tenha clareza sobre tanto os benefícios como também os malefícios, né? Como a gente pode falar e citar, né? N, né, coisas que são realizadas como obras de interesse público que vai trazer impacto para alguém, benefício para muito, mais impacto para algumas famílias. E aí é interessante que a gente esteja também de olho, né, nessa questão.
Então a gente precisa, né, da parceria da UFC, parceria de vocês nesse intuito, né, de quem está pensando em soluções, quem está acompanhando a parte social, né, a gente tem todo o interesse de desenvolver pesquisa, apoiar, né, já ajudei aqui alguns alunos em algumas pesquisas, né, com a professora Janaína, com a Luísa, né, questão, né, de algumas idas de coleta, né, de análise de água, né, sempre quando podemos nós contribuímos, né. E quais são os principais ramos de pesquisa? Então, lá como é uma área de conservação, né, tá, e como, né, são poucas áreas que têm aquele nível de conservação, e o principal é que, como eu falei, são 25 anos, então tem pesquisa lá que tem mais de 20 anos de duração. Então, começou em 2002 e fez 13 anos já está entrando, que é da professora Francisca Araújo, que é da Tiesca, hoje está sendo continuada aí pelo Tiago, pelo professor Rafael, e aí pesquisa mais sobre a fauna e flora. É importante porque dentro desse, só para vocês terem uma ideia, dentro desse panorama de mudanças climáticas, é muito interessante você ter uma pesquisa longa que vai mostrar o desenvolvimento de plantas, né, para que possa ter comparativos. Vários tipos de pesquisas podem usar dados, né, dados primários ou secundários dessas pesquisas e podem compor assim melhor uma pesquisa mais aprofundada com relação a bioindicadores, né? Porque como ela está pesquisando ali uma parcela fechada, então tem outros pesquisadores da UFC também que estão trabalhando na questão da flora, da fauna, né? A importância dos bioindicadores, né? No caso de animais, a presença ou a ausência deles trazem algumas respostas, principalmente para que a gente possa ter base para um debate público, um debate com relação a informações para desenvolvimento de políticas públicas, para que a gente possa ampliar a proteção de áreas, ampliar a proteção de espécies que são importantíssimas para a gente. Como eu falei, né, a carnaúba, né, lembrando que é ligado a nossas histórias, né, eu contei lá na palestra, mas fica para vocês também, né, que na logo, né? Tem até outro nomezinho, desculpa. Da UFC tem as 3 palhas, né? São 3 palhas de carnaúba, são 3 folhas de carnaúba, né? E eu perguntei lá, algumas pessoas sabiam, outras não sabiam. Né? E também está no nosso brasão, né? No brasão, pronto, no brasão da UFC, está no brasão do estado do Ceará, do Piauí e do Rio Grande do Norte, que é uma planta bem emblemática e ela é um sexto item de exportação do nosso estado. Então é bem importante. Então, nós temos essa importância, né, dentro da flora e da fauna. Então, muitas das pesquisas vão em torno disso, mas tem umas interessantes. Já tivemos levantamento de todos os morcegos da unidade de conservação, são 27 espécies. Fizemos já pesquisas de levantamento com fungos, com formigas, descobrimento de novas espécies, com carrapatos, descobrimento também de novas espécies de carrapatos esqueci o nome do outro, meu Deus, mas era um inseto. Mas são novas. Descobrimento de novas plantas, como eu falei na palestra, é interessante que dessas plantas podem ter princípios ativos para a solução de vários problemas que nós temos na atualidade, inclusive, né, a questão de medicamentos, né? Lembrando que a carnaúba também ela continua em medicamentos, né? Aquela cápsulazinha medicinal, mas também a cápsula dela é feita de cera. Tudo que a gente tem de alimento ali, uma maçã é uma solução de carnaúba, por isso que ela brilha. Né? Por isso que você vê ela brilhando, bonita, ela é uma solução de carnaúba que ela vai proteger no melão. Então, ela a cera ela não tem toxicidade, né? Então ela pode estar no alimento, ela está nos produtos estéticos, né? De beleza. O batom é cera de carnaúba, né? Não. Aí que eu o batom não é cera de carnaúba. E aí tem outros itens que são voltados à indústria da estética e que usa bastante, né? Sim. Então, microchips usa base de carnaúba. Tem muita aplicação. Então, a carnaúba é muito importante. Então, por isso que a pesquisa, uma das importantes que a gente realiza aqui é com a Cryptosphaera, né? Que é a trepadeira, né, invasora que está afetando os carnaubais.
né? Então, junto com o UFC, o S e o sim, CAB, é importante para que a gente possa proteger essa espécie também, mas não só ela, mas a caatinga como um todo, assim como, né, a missão da nossa instituição. com certeza. E muita gente vê o bioma da Caatinga como um bioma pobre, entre aspas, né? Às vezes a gente escuta muita gente falando, não tem essa promoção da Caatinga, como Uhum. tem da Mata Atlântica, entre outros. E o que você diria para poder mudar essa percepção? Então, para defender, tem que conhecer, né? Então, por isso que nós atuamos bastante na questão da divulgação, da comunicação. Sigam aí o Instagram, né? O Instagram da Associação Caatinga, @Caatinga, né? Colocamos bastante informações sobre o bioma, que é justamente para que as pessoas entendam toda a potencialidade. Não é à toa que nós estamos na região de semiárido mais populosa do mundo e mais biodiversa do planeta. Então tem muita biodiversidade aqui, é o que deu todas as condições, né, de ter essa vegetação e naturalmente ter condição para que a gente vivesse aqui. Se fosse um deserto, naturalmente não seria ocupado. Poderia ser um local de passagem, mas não seria ocupado. Então é assim algo que a gente pensa assim, né, mas fala assim, acha que é um pouco distante da realidade, mas é algo bem lógico. Se fosse um deserto, não teria ninguém morando aqui. Como as áreas que estão avançando dentro do estado em Caatinga, as áreas de desertificação, as pessoas também estão saindo de lá, porque não tem condição suficiente. Então é necessário que a pessoa conheça e aí entra a pesquisa, para pesquisar sobre a caatinga, pesquisar sobre a fauna, sobre a flora, sobre, né, a questão do carbono, a questão de capacidade hídrica, capacidade de escoamento evitado, muitas pesquisas que falam, repetitivo, foi feito no outro bioma, foi feito no outro bioma. No nosso bioma tem pouca pesquisa. Então, a partir daí, você vai conseguir mostrar para as pessoas a importância desse bioma, né, para nós, e é super importante, né, estamos aqui como prova disso, né, tem condição né, de estarmos morando no interior do Ceará por conta das condições que aqui tem, né? Então, tanto questão hídrica, né, como a questão também da natureza, né, quando a gente fala do uso dos recursos naturais, tanto para a construção, né, que foi usado mais no passado, como para qualquer coisa, tanto na produção de cerâmica, então é muito usado os recursos naturais ainda hoje da caatinga. E ela está resistindo com o uso do jeito que está, um uso que não é um uso totalmente sustentável, porque se ela está reduzindo, não é sustentável. Mas se ela está resistindo é porque ela é muito resiliente, muito resistente. Então, basta a nossa ajuda, né? Nós temos que estar no intuito de contribuir para o bioma para que ele consiga sobreviver. Então, e nós também, como futuros engenheiros, cientistas, até a área de tecnologia de informação também, né? Que aqui a gente tem sistemas de informação, ciências da computação também, a tecnologia vai avançando, né? Então a gente vai precisar desses conhecimentos também, é uma junção. E então, agora já estamos no fim. Mas antes eu queria saber de uma pergunta: que conselho você daria com os estudantes universitários que querem seguir na área ambiental e trabalhar com conservação? olha, assim, muito da minha formação, né, profissional, eu aprendi, né, na prática, né, trabalhando. Então, é muito importante, né, conhecer os diversos universos que tem dentro da área, né, que é bem ampla, a área ambiental, né, e que vocês possam conhecer, né, várias áreas temáticas que estão envolvendo, né, essa formação para que consiga contribuir de forma positiva. É muito importante para que você possa, por exemplo, você vai estar trabalhando em qualquer área, vai ser importante você abordar a parte ambiental para que seja sustentável. Muito uma questão muito ligada a como se fosse um exemplo está divulgando ali com relação às leis, né? Então a gente não só ficar nessa questão da lei propriamente dita, né? Ou buscando as brechas que ela tem, mas buscando soluções
baseadas na natureza, sempre buscando uma solução que vai trazer um benefício, né? E eu acho que todo mundo tem esse interesse, né? Todo mundo tem interesse de estar ou estar marcado na história como alguém que fez algo significativo ou importante. Aí você imagina você como estudante. Então acreditem que é possível produzir ou fazer algo que vai contribuir com a sociedade e principalmente com a nossa sociedade local. Né? Então, ter esse pensamento de sair daqui com experiências locais para você, aonde for ocupar um espaço no meio profissional, você já sair com uma experiência. Né? Você falar assim, não, eu sou formado, né, lá no interior do Ceará, no meio da Caatinga, e o que você sabe sobre o seu local, onde é o local que você se formou. Né? Então, você conseguir levar essa essência, porque talvez as soluções que a gente encontrou aqui simples podem ser as soluções que em outros locais as pessoas não encontraram ainda, simplesmente porque a gente sabe, como você falou, né, a questão de informação. Está tudo disponível na internet, está tudo lá, mas não está numa forma tão acessível para todos. Né? Então, naturalmente, se alguém for procurar um artigo, não souber do que está procurando sobre o assunto, vai ser muito complicado você encontrar aquela solução ali perdida naqueles milhares de papers lá, né, no meio da internet. Então, é interessante que tenha esse olhar e também essa ideia de acreditar no seu potencial. Daqui, né, eu, né, sou suspeito de falar, porque eu conheço muitos trabalhos, conheço muitos alunos que aqui estudaram, os professores também, então, sabe que tem muitos trabalhos de qualidade, principalmente voltados, né, para a parte ambiental, como os grupos aqui formados. Eu tive a oportunidade de conhecer aí os meninos de Minas, né, ou os meninos ali das análises, eu esqueci o nome, desculpa pessoal, mas eu estou seguindo no Instagram, tá? E também o pessoal do GPIA, né? Então, uma atuação muito importante e é muito interessante que a atuação primária seja pensando no nosso local. Então, na nossa região, né? Com as nossas, com o nosso lar, no nosso lar primário. Então, eu vou cuidar bem daqui, onde você for, você vai ser, né, um profissional aí respeitado, porque, né, você está indo com a bagagem do seu local. Com certeza. Eu acho que é isso. E com isso, Gilson, foi uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Agradecemos sua presença, sua disponibilidade também. Na Semana do Meio Ambiente também, que foi ótima essa palestra. Aqui a conversa foi muito boa. E saiba que a UFC também está à disposição também. Temos muitos alunos bons, profissionais. E a gente sempre vai querer continuar com essa parceria. Muito obrigada. E tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.